Bom, a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre classes abstratas, o que são elas, né? Quando que eu vou usar uma classe abstrata, quando eu não vou usar, essas coisas. Então, primeiro, classes abstratas, né, nada mais são do que classes onde eu não consigo... só um minuto. Não apareceu aí para vocês, deixa eu compartilhar aqui a tela, que não apareceu. Estava começando aqui a gravação, não apareceu. Então, vamos lá. Voltando aqui. Bom, então o que são classes abstratas? Então, existem situações, né, quando a gente está programando, que às vezes a gente quer definir uma classe que ela tenha métodos que não têm definição, métodos sem corpo, métodos abstratos, né? Então, quando a gente também não quer permitir que a gente crie um objeto, né, a partir daquela classe, a classe é uma classe abstrata. Então, ou seja, toda classe abstrata você não consegue instanciar objetos a partir dela, você não consegue fazer um new naquela classe. Ah, professor, mas quando que eu vou usar isso? Até então, na disciplina, a gente só viu classes concretas, que são quando você declara lá public class e o nome da classe, você está declarando uma classe concreta. Mas tem casos que às vezes você vai ter que trabalhar com classes abstratas porque você às vezes quer ter métodos que vão ser redefinidos nas subclasses, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo genérico disso. Imagine, por exemplo, um polígono, né? Um polígono é uma figura geométrica que pode ter, ela representa qualquer figura ali 2D, né, de N lados, né? Então, um quadrado é um polígono, um retângulo é um polígono, um triângulo, um losango, um paralelogramo, tudo são polígonos, né? Bom, então eu tenho uma abstração que é o polígono, né? Então, quando eu quero, se eu é como se fosse uma coisa que representa todos os meus, tudo que eu consigo projetar num plano 2D, vamos dizer assim, né? Ele tem N lados. Então, vocês concordam comigo que eu poderia ter um método sem corpo, ou seja, um método abstrato, na minha classe polígono, e que se chamasse calcular área, por exemplo, de modo que eu sei que para cada tipo de polígono que eu tenho uma maneira diferente de calcular a área. Eu sei que é diferente eu calcular a área de um quadrado, é lado ao quadrado, mas a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. A área de um losango é diagonal maior, mas diagonal menor, vezes altura sobre 2. Quer dizer, cada polígono tem uma maneira diferente de calcular a área. Então, eu posso ter, quando eu caio nesses casos onde eu tenho métodos sem definição e métodos que vão ser implementados nas subclasses, ou seja, vão ser redefinidos nas subclasses, quando eu tenho esse tipo de comportamento, ou seja, de classes semi-completas, eu tenho classes abstratas. Como que eu declaro uma classe abstrata? Bom, então só salientando que você não consegue dar new numa classe abstrata, porque ela não tem construtor. Você não consegue criar um objeto de uma classe abstrata. A partir de uma classe abstrata, você não consegue criar uma instância de um objeto para aquela classe, certo? Bom, como que eu defino, então, afinal de contas, uma classe abstrata para o Java? Você tem que usar uma palavrinha reservada, que é a palavra abstract. Então, você faz public abstract class figura geométrica, por exemplo. Então, aí você está falando que essa classe é uma classe abstrata, por causa dessa palavra reservada. Lembrando que até então, nos nossos programas, a gente então trabalhava com classes concretas.
Então, você não tinha essa palavra reservada abstract no momento que você ia criar a classe. Bom, então, a vantagem de se ter classes abstratas é que você pode ter dentro dela tanto métodos abstratos, ou seja, métodos que não têm corpo, como, por exemplo, nesse exemplo que eu estava dando, o método calcular área, que vai ser reimplementado, redefinido em cada subclasse de polígono, ou seja, vai ser reimplementado e redefinido na classe quadrado, na classe triângulo, na classe paralelogramo, já que cada um tem uma maneira diferente de eu calcular a área, uma fórmula diferente. Eu posso ter métodos concretos dentro de classes abstratas? Sim, você pode ter métodos com corpo, né? Ou seja, com código. Pode. Então, a classe abstrata, ela te dá essa flexibilidade de você mesclar, misturar métodos abstratos que não têm corpo. Tá vendo? Um método abstrato, você define ele lá, aqui está a assinatura do método, e você coloca um ponto e vírgula. Depois do fecha parênteses, você já coloca um ponto e vírgula. Você não abre uma chave e fecha outra chave e define o corpo dele. E então essa é a vantagem da classe abstrata, você poder ter tanto método concreto quanto método sem corpo, métodos abstratos dentro dela. Então, até então, né, a gente só conhecia classes concretas e nessa aula a gente está falando dessas classes semi-completas, né, que são as classes abstratas. Vamos dar um exemplo mais assim, concreto, vamos dizer assim, de o que vem a ser trabalhar com classes abstratas na linguagem Java, né? Então, suponha aí que você tem uma classe abstrata figura. Eu sei que é abstrata porque no momento que eu declarei a classe, eu tenho a palavra reservada abstract, né? E veja que dentro dessa classe figura, ela tem alguns métodos abstratos, ou seja, métodos sem definição, sem corpo, e tem métodos concretos, métodos com corpo, com código. Bom, imagine que é claro que assim, figura seria uma abstração, ela estaria ali no topo da minha hierarquia. Lembra que na aula passada a gente falou de herança. Então, quando a gente fala em herança, você tem a classe que fica no topo ali da sua hierarquia e você tem as classes, né, que ficam ali mais abaixo na árvore na árvore de herança, vamos dizer assim. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso ter uma figura 2D ou eu posso ter uma figura 3D, né? Uma figura bidimensional, que é uma figura que eu consigo desenhar numa folha, né? E uma figura tridimensional, 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade. Então, uma figura 2D eu consigo plotar num plano cartesiano XY. Uma figura 3D eu preciso de um eixo a mais, né? Um eixo Z lá, que é aquele eixo que vai dar a profundidade da figura. Bom, quando a gente fala em figura bidimensional, figura 2D, eu poderia falar que eu poderia ter uma classe abstrata, figura bidimensional, que herda de outra classe abstrata, figura. Então, aí você me pergunta, então você pode ter heranças entre classes abstratas? Sim, é possível no Java você ter uma classe abstrata que herda de outra classe abstrata, né? Isso é uma propriedade. Quando a gente fala em figura 2D, a gente fala em cálculo de área. Já uma figura 3D, a gente fala em cálculo de volume. Suponha que, nesse exemplo, você tem a classe abstrata figura bidimensional que herda de outra classe abstrata figura. Veja que você tem um método abstrato, calcular área. Ele não tem corpo. E você tem um método concreto, getArea, que retorna a área da figura, que é essa variável de instância aqui da classe, tá bom? Então, tá vendo? Eu posso misturar métodos sem corpo com métodos com corpo. Métodos abstratos com métodos do quê? Concretos. Pois bem, agora suponha uma outra classe abstrata, que é a figura tridimensional.
A figura tridimensional também é um tipo de figura. Então, tá vendo? Tem um relacionamento E1. Sempre quando eu consigo ler assim, ó, figura tridimensional é uma figura, eu consigo substituir a palavra extends pelo E1, eu tenho uma relação de herança. E aí, na figura tridimensional, o meu papo é o quê? Calcular volume, né? Não tem esse negócio de calcular área, porque a figura é 3D. Então, eu posso ter um método abstrato calcular volume e que ele... Aí você fala, Eduardo, mas aonde que esse método vai ser redefinido? Vai ser redefinido nas subclasses de figura tridimensional. Por exemplo, cubo é uma subclasse da figura tridimensional, né? E então, lá na classe concreta cubo, eu vou implementar o método calcular volume. Então, é lá que esse método vai ter corpo. É lá na subclasse da figura tridimensional que vai ter a implementação do método calcular volume. Assim como eu posso ter, por exemplo, um quadrado que herda de figura bidimensional e lá na classe concreta quadrado, no método calcular área, que eu vou especificar como que eu calcular a área de um quadrado, ou seja, lado ao quadrado, né? Lado vezes lado. Então, suponha agora então que a gente vai... Por enquanto, até então, eu só falei de classes abstratas. Então, você tem a primeira classe abstrata que está no topo da sua herança, que é a figura, que tem o método desenhar, por exemplo. Abaixo dessa classe figura, você tem mais duas classes abstratas, figura bidimensional e figura tridimensional. Ambas classes herdam de figura, só que figura bidimensional, né, figura 2D, tem um método calcular área, que é um método abstrato, ou seja, não tem corpo. Já a figura tridimensional tem um método abstrato, sem corpo, né, que é calcular volume. Agora que eu mostrei essa herança entre classes abstratas, que vem a parte mais legal, que é o quê? Eu criar as minhas classes concretas que vão herdar dessas classes abstratas. Então, por enquanto, eu só tenho um esqueleto, figura 2D, figura 3D, né? É como se eu tivesse uma árvore de heranças ali, e agora, em cima desse esqueleto, eu vou criar as minhas classes concretas. Então, por exemplo, eu vou definir, por exemplo, a classe quadrado. A classe quadrado, ela herda de figura bidimensional. Ah, Eduardo, mas eu preciso... aqui fica subentendido no Java que se quadrado herda de figura bidimensional e figura bidimensional herda de figura, então quer dizer que quadrado herda de figura também? Herda. Né? Assim, você não precisa... se você escreve extends figura bidimensional, já subentende que quadrado, como figura bidimensional herda de figura, o quadrado também, pela lei da associatividade, pela regra da associatividade, quadrado também herda de figura. Né? Se A implica B e B implica C, quer dizer que A implica C. Né? Isso é a regra da associatividade. E aí... aqui na minha classe concreta quadrado, veja que ela é classe concreta porque você não tem a palavra abstract. Então, aqui dentro da classe concreta quadrado, que você calcula a área do quadrado, que é fazer lado vezes lado, né? Que L ao quadrado. Então, tá vendo? É aqui que o método calcular a área, que veio lá de figura bidimensional, que lá em figura bidimensional é um método abstrato, sem corpo, é na minha classe concreta que ele vai ser redefinido. Então, é aqui... Eu não falei para vocês que a área de um polígono vai depender do polígono, do tipo do polígono? A maneira como eu calculo a área do quadrado é totalmente diferente da maneira que eu calculo a área de um triângulo, né? A gente sabe muito bem da matemática básica que a área do quadrado é lado ao quadrado e que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. São fórmulas diferentes. Agora, vamos pegar uma outra classe concreta, cubo.
Bom, cubo já herda de figura tridimensional, porque tem a noção de profundidade, né? Então, como cubo herda de figura 3D, que herda de figura, quer dizer que cubo é uma herda de figura também. Então, é como se na sua classe cubo você tem todos os métodos de figura com os métodos de figura tridimensional. Então, você vai ter o método desenhar e mover, que são métodos abstratos lá da classe figura, eles também vão fazer parte da classe concreta cubo. Assim como os métodos abstratos da classe figura tridimensional, por exemplo, o método calcular volume. Então, é aqui na minha classe concreta que eu especifico como eu calculo o volume de um cubo. Tanto é que ele faz lado vezes lado vezes lado igual a volume, ou seja, ele faz uma atribuição aqui dizendo que o volume do cubo é dado por lado ao cubo, né? Bom, e como que ficaria isso? Beleza, você me mostrou em um exemplo onde você tem classes abstratas e classes herança entre classes abstratas, e você tem classe concreta também, quadrado e cubo, né, nesse exemplo. Bom, como que ficaria isso na minha classe principal, no meu main lá, né? Então, não tem nada demais. Por exemplo, você dentro do seu método main, você pode criar lá um cubo ou um quadrado. E informar qual que é o tamanho do lado do quadrado. Como que você informa o tamanho do lado quadrado? Você dá um set lado e passa o tamanho do lado do quadrado, né? Para um objeto Q. Tá vendo? Q é do tipo quadrado. Então, você tem que fazer Q.set lado e passa 3 lá, falando que o lado quadrado é 3, né? Aqui é a mesma coisa. Para o cubo, você dá um new cubo, chamando o construtor padrão do cubo aqui, e dá depois um set lado e fala o tamanho do lado do cubo, né? Porque senão, se você só fazer new cubo ou new quadrado aqui e não informar o tamanho do lado, não tem como calcular nem a área nem o volume, né? Beleza? Agora, observe o seguinte, pessoal. Na classe main, você não tem como fazer, por exemplo, algo do tipo figura bidimensional, fig igual a new figura bidimensional. Por quê? Porque você não consegue dar new em classes abstratas, né? Classes abstratas, elas não possuem construtor. Você não consegue, né, pela propriedade mesmo de classes abstratas, criar objetos do tipo dela, entendeu? Você não consegue criar um objeto para uma classe abstrata. Você nunca vai conseguir dar um new numa classe abstrata. Só em classes o quê? Concretas. Até então, até hoje, vamos dizer assim, vocês só conheciam classes concretas, vamos dizer assim. Agora que eu estou mostrando esse conceito de classes abstratas, só que aí, para classe abstrata, não tem como a gente dar new na classe, né? Criar um objeto para essa classe. Pois bem, agora que a gente falou de classe abstrata, existe um caso especial de classes abstratas que são as chamadas interfaces, né? Eu acho que vocês aí já devem até ter ouvido falar aí às vezes olhando em algum vídeo do YouTube ou algum colega já mais avançado de programação pode já ter falado desse conceito de interface. Bom, interface nada mais é do que um caso especial de classe abstrata. Então, a diferença é que quando a gente fala em interface, a gente está falando o que é especificado na interface? Quais os serviços que uma classe que implementa aquela interface deve prover. Mas a interface, ela nunca explica como esses serviços deverão ser implementados. Ela só fala quais são esses serviços. Como assim, Eduardo? Não entendi. Bom, quando você cria uma interface no Java, você usa a palavra reservada interface. Então, você faz public interface e dá o nome da interface.
né, um nome para aquela interface. Então, em vez de você fazer public class e dar um nome para a classe, você faz public interface, né, que é a palavrinha reservada, e dá um nome para a interface. É assim que se cria interface no Java. Mas é como se dentro da interface todos os métodos são públicos e abstratos. Então, eles não têm corpo, certo? Se eles não têm corpo, quer dizer que eles vão ser redefinidos em outras classes. Quais classes? As classes concretas que implementam a interface. Então, a interface ela só fala quais serviços, quais operações que a classe deve prover. A classe que implementa essa interface deve prover, mas não fala como esses serviços devem ser implementados. É como se dentro da interface você só tem métodos abstratos, métodos sem corpo. Então, me dê um exemplo disso. Suponha o seguinte, suponha que você tem ali um aparelho de rádio, tá? Aquele sonzinho mesmo que a gente liga ali para escutar uma música, que a gente sintoniza ali na rádio, AM, FM, essas coisas, né? Que você pode ouvir uma música ali. Basta escolher, por exemplo, se é Jovem Pan, qual a estação de rádio que você vai ouvir, se é AM, se é FM, enfim. Bom, imagina esse aparelhinho de rádio. O que a gente consegue fazer com ele? Ou seja, qual é a interface que esse aparelho que a gente tem com esse aparelho? Bom, um aparelho de rádio simplesinho aí, a gente consegue ajustar o volume, concorda? Aumentar ou diminuir o volume. A gente consegue sintonizar isso em uma determinada estação de rádio. Por exemplo, eu vou colocar na Jovem Pan, por exemplo. Eu consigo selecionar se é AM, se é FM. Então, esses são serviços que a interface do aparelho de rádio provê, né? Bom, e se fosse, por exemplo, o carro, a interface carro? O carro, a gente consegue, por exemplo, acelerar, não é isso? Frear, a gente consegue colocar ele no ponto morto, consegue mudar de marcha. Então, esses serviços, eu poderia ter uma interface carro, por exemplo, onde eu coloco esses métodos abstratos: acelerar, frear, pôr no ponto morto, mudar de marcha, que são os serviços que a interface carro provê. Agora, o que é a forma com que acontece, por exemplo, de você, assim, estou falando assim, as operações de engatar a marcha, de pisar ali no acelerador para ele poder acelerar, ou pisar no freio para parar o carro, essas coisas, ou seja, a forma como o carro funciona não nos interessa. É quase que assim, na interface basta falar quais os serviços, mas como esses serviços funcionam internamente, os detalhes de funcionamento não nos interessa na interface, quando a gente fala em interface. Mas então, quando a gente tem uma interface, eu tenho que ter uma classe que implementa aquela interface? Sim, né? Basicamente é isso mesmo. A interface ela é um contrato que uma classe tem com a interface. É como se a classe, se ela implementar aquela interface, ela tem um contrato ali de quais métodos ela vai ter que implementar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais simples disso. Então, quando você define uma interface, implicitamente, os métodos não têm corpo e eles são públicos. Se eles são públicos, eles conseguem ser visualizados por qualquer outra classe, né? E se eles são abstratos, é que eles vão ser redefinidos nas classes concretas, ou seja, nas classes que implementam a interface. Vamos pegar
Vou falar só mais isso, aí depois eu pego um exemplo mais concreto para você, de código mesmo, mostrando como que funciona a interface. Antes disso, vocês têm que entender o seguinte: sempre quando você tem a palavrinha reservada implementes, é quando você tem uma classe implementando uma interface. Então, aqui você tem a classe concreta círculo. Eu sei que é concreta porque não tem a palavra reservada abstract aqui no cabeçalho quando eu defini a classe círculo. Então, eu tenho uma classe e forma, eu sei que é uma interface porque entre o nome da classe e o nome da interface tem uma palavra reservada implementes, dizendo que a classe implementa uma interface. Lembra que quando você quer fazer herança entre classes, você usa o método, aliás, a palavra reservada, a keyword extends, né? Agora, se você fala que uma classe implementa uma interface, você vai usar a palavrinha reservada implements. Aí existem umas outras propriedades, regrinhas aí do Java. Uma classe pode implementar mais de uma interface? Sim, pode. Né? Eu posso ter, por exemplo, igual aqui, a classe B, ela implementa duas interfaces, a interface J e a interface K. Então, veja que basta o quê? Eu separar essas interfaces por vírgula. Então, você pode ter uma classe que implementa, sei lá, 3 interfaces. Basta você separar essas interfaces por vírgula, né? Outra coisa, uma mesma interface pode ser implementada por diversas classes diferentes do seu sistema. Então, você pode ter por exemplo, uma classe A do seu sistema que implementa a interface B e uma classe C que implementa essa mesma interface B, né? Então, uma interface pode ser implementada por diversas classes, uma mesma interface, né? Aí você fala, mas quando se fala em herança, uma classe só tem um pai, né, Eduardo? Sim, em herança, né? Uma classe só tem uma superclasse quando se fala em herança. Agora, quando você fala de interface, você pode ter uma classe que implementa mais de uma interface. E aí, igual aqui, nesse caso, B, ele só tem um pai. Ele herda da superclasse A. Então, B é uma subclasse, inclusive é uma classe concreta, que herda de A. Então, A é uma superclasse. E veja que B só tem um pai, que é A. Só que e não poderia ter outro pai, certo? Porque não existe herança múltipla no Java, tá, pessoal? Herança múltipla é uma classe que herda que tem mais de um pai, ou seja, que é uma classe herdando de mais de uma classe. Tipo, igual aqui, B só tem um pai, que é A, né? Só tem uma superclasse. Eu não poderia falar que B herda de A e de B e de E, não. Ele só pode ter um pai. Só que B, nesse caso, ele implementa duas interfaces, que é a J, a interface J e a interface K, que inclusive deve ser separadas por vírgula, essas interfaces. Beleza. Então, a gente viu que de vez em quando eu vou usar interface, de vez em quando eu vou usar classe abstrata, que interface, na verdade, é um caso especial de classe abstrata, e que, na verdade, interface, implicitamente, o compilador já entende, se você não colocar nada, nenhuma palavra reservada, que os métodos dentro da interface fica subentendido para o compilador que eles são métodos públicos e abstratos, ou seja, são métodos que podem ser visualizados por qualquer outra classe do sistema, né, que implementa aquela interface, né? E eles são abstratos, ou seja, eles não têm corpo. Então, aí uma pergunta que ficaria: eu posso ter métodos concretos, ou seja, métodos com corpo, dentro da minha interface? Não. Isso você não pode. Se você precisa ter métodos concretos e métodos abstratos junto ali,
você vai usar uma classe abstrata, porque somente a classe abstrata permite você ter métodos abstratos, ou seja, métodos sem definição e métodos com corpo. Tá vendo o tanto de regrinha que essa aula que eu estou dando de interfaces e classes abstratas tem? Isso são regras do Java, são propriedades que a gente tem que obedecer. Por exemplo, uma outra propriedade é dizer que eu posso ter uma interface herdando outra interface. Que nem nesse exemplo. Você tem duas interfaces aqui. Então, você fez Public Interface K, Public Interface J. Só que eu posso ter hierarquia entre interfaces. Eu posso ter uma interface que herda de outra interface. Então, eu posso ter herança entre interfaces, entendeu? É isso que eu quero dizer. Assim como você tem herança entre classes abstratas, você também pode ter hierarquia de interfaces, heranças entre interfaces. Você pode ter uma interface J que herda de outra interface K. Então, quer dizer que a interface J, nesse exemplo, além de ter o atributo F inteiro, também tem o atributo N igual a 10, porque J herda de K. Então, ele herda todos os atributos e métodos definidos em K. Então, é como se J tem, mesmo que não está escrito aqui no corpo, ou seja, na definição dessa interface, a gente sabe que a interface J tem o atributo N também, além do atributo F e do método M1, tá bom? Então, fica implícito aqui que J também tem acesso a N, que é da interface K, tá? Bom, agora eu vou dar um outro exemplo para vocês para tentar entender essa questão da interface, né? Então, suponha o seguinte, suponha que você tenha, por exemplo, dois tipos de funcionários, tá bom? Você tem o funcionário que é comissionado, né? E você tem o funcionário que ele em vez de ser comissionado, ou seja, ele recebe por comissão, né, pelas vendas que ele faz. Você tem um funcionário que ele é horista, ou seja, ele recebe por hora trabalhada. Então, isso é muito normal, né, acontecer, a gente sabe muito bem na sociedade, né, você tem, dependendo do funcionário, ele recebe de uma maneira ou de outra, né, então, por exemplo, um funcionário comissionado, ele vai receber em cima das comissões dele, das vendas que ele fazer, né, que ele fizer. Enquanto que um funcionário horista, né, ele vai receber pela quantidade de horas trabalhadas, né? Então, você pega, por exemplo, a pessoa trabalhou 30 horas naquele mês e o valor da hora dela é R$10, então você multiplica, né? Ou se o valor da hora for R$40, você multiplica 30 vezes 40, ou seja, a quantidade de horas vezes o valor da hora trabalhada, né? Isso seria um funcionário horista. Enquanto que o funcionário comissionado, igual, por exemplo, um vendedor de uma loja, vai receber uma comissão em cima da venda dele. Então, eu tenho, sei lá, 5% em cima de qualquer venda de qualquer produto que eu conseguir fazer aqui. Bom, então, imagine o seguinte, baseado nesse exemplo que você tem o funcionário horista e o funcionário comissionado, e cada um tem um salário diferente, o cálculo do salário desse funcionário horista é diferente do cálculo do funcionário comissionado, eu poderia ter, por exemplo, para exemplificar, uma interface pagável, onde eu tenho ali um método abstrato getPagamento que retorna um float, ou seja, um número em ponto flutuante, que vai ser o salário daquele tipo de funcionário, né? Então, tá vendo? Esse método, ele é abstrato. Inclusive, aqui ele declarou, falou que ele é abstrato.
Só que é tão interessante o compilador do Java que se você declarasse aqui public interface pagável e você colocasse só o método get pagamento e não colocasse a palavrinha abstract, tudo isso, ou seja, a assinatura completa, o Java iria entender, vamos dizer assim, que tudo bem, como esse método está dentro de uma interface, o Java iria assumir, né, já ficaria subentendido, implícito, né, para o compilador Java, que esse método ele é público e ele é abstrato. Aqui, o programador, né, ele resolveu explicitamente falar para o compilador Java que o método é público e que ele é abstrato. Ou seja, ele explicitou isso no código. Mas se ele não tivesse declarado nem o public, nem o abstract, e só tivesse um get pagamento aqui, retornando um float, o método, o compilador Java iria entender que esse método é público e que ele é abstrato por ele estar sendo definido dentro de uma interface, tá bom? Isso fica implícito para o compilador, tá? Bom, então, imagina o seguinte, independente se o funcionário é horista, recebe por hora, ou recebe por comissão, em cima das vendas que ele faz dentro daquele mês, ou seja, se ele não vender nada, ele, vamos dizer assim, não recebe nada, né? A questão imagine que você... a primeira coisa a gente tem que entender esse método get pagamento vai ser diferente, né, para o funcionário horista do que para o funcionário comissionado, porque são formas diferentes de calcular o salário desse funcionário. Só que tanto funcionário horista quanto funcionário comissionado, eles são pessoas, ou seja, eles têm nome, têm CPF, né? Então eles herdam de pessoa. Então aqui tem uma classe concreta pessoa, só com o nome CPF e os get set, né? Então, olha lá como ficaria esse exemplo que eu estou falando em nível de código mesmo, né? Então você tem ali funcionário. Eu poderia declarar até assim um funcionário, por exemplo, horista. Eu poderia criar uma classe funcionário horista, herda de pessoa, porque ele é uma pessoa, né, ele tem nome CPF, e ele implementes pagável. Ou seja, ele vai ter que definir esse método get pagamento, ou seja, a forma como eu calculo o pagamento daquele funcionário. Como ele nesse exemplo que eu estou falando, se ele é um funcionário horista, eu só teria que armazenar o valor da hora de trabalho dele, quanto que ele recebe por hora, isso é ele que define, a minha hora é X, vezes a quantidade de horas trabalhadas no mês. Isso seria a implementação do meu método get pagamento, que, veja, ele é um método abstrato, ele está lá na interface pagável, e então eu tenho que redefinir esse método, eu tenho que implementar esse método na minha subclasse. Ou melhor, na classe que implementa essa interface, né? Então, se você depois dessa aula for fazer um exemplo, então você cria lá a classe funcionário, você cria a classe pessoa, você cria a interface pagável. Quando você coloca lá o método get pagamento, que é um método abstrato lá. Se você falar que a funcionário implementa a interface pagável, o próprio IDE, seja NetBeans ou Eclipse, que você estiver trabalhando, ele vai pedir para você implementar o método get pagável. Ou seja, Eduardo, você está implementando a interface pagável. Então, forneça a definição desse método. E aí você vai ter que fazer um return, valor hora vezes quantidade de horas, por exemplo. Então, a ideia é essa, né, pessoal? A ideia é que, por exemplo, se você tivesse um funcionário comissionado e esse funcionário comissionado fosse uma classe que
extends pessoa e que implementes pagável, ele teria uma outra maneira de redefinir o método get pagável, aliás, get pagamento, que é esse método que é responsável por concentrar ali a forma, o cálculo do salário daquele funcionário, daquele tipo de funcionário. Então, se ele for um funcionário comissionado, o método get pagamento, a fórmula para calcular o salário desse funcionário é diferente, porque ele é comissionado, então ele recebe em cima das comissões e não em cima das horas. Então você percebe que essa redefinição do método get pagamento é feita na classe que implementa a interface, né? Então, ou seja, na classe funcionário horista ou funcionário comissionado. Então, depois façam um exemplo aí, trabalhe aí, brinque um pouquinho com interfaces, com classes abstratas, com esses exemplos que tem aí na nossa aula, tá bom? Bom, como eu disse no início da aula, né, essa aula de hoje, né, na semana passada, a gente acabou que não tivemos aula, né, em virtude daquela semana de avaliação do ensino remoto lá, emergencial. Bom, então, eu vou ter que, como se diz, falar agora, a aula de hoje vai ser um pouquinho mais demorada, vamos dizer assim, porque eu vou ter que cobrir um novo conteúdo, né, nessa aula, ou seja, a aula que eu não dei na semana passada, mais a aula de hoje, tá? Bom, então, inclusive, eu já coloquei a matéria, né, a matéria da nossa prova, e a matéria vai até coleções. Só que eu ainda não falei de coleções para vocês, mas eu vou falar logo em seguida, ainda hoje. Então, a matéria da nossa prova, né, a prova está chegando, inclusive a semana que vem, né, o semestre foi mais complicado para os professores também, não só para os alunos, mas para os professores, porque foi um mais curto, né, por isso que não tem como adiar trabalho, essas coisas, né, e ainda tem, por exemplo, a semana passada eu não poderia dar aulas, para respeitar essa semana de avaliação do ensino remoto, quer dizer, tudo isso foi atrapalhando um pouco. Então, pessoal, eu vou pedir um pouquinho de compreensão aí de vocês e eu vou continuar a aula agora e falar então sobre coleções. Não é nada difícil, mas vou dar prosseguimento aí. Bom, e aí depois, se alguém tiver uma dúvida, também pode ir falando aí no chat, que dependendo eu consigo tirar, ou se não, depois me manda um e-mail também que eu consigo responder. Que hoje está um pouquinho mais corrido do que os dias anteriores. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou só conectar aqui rapidamente o meu notebook aqui. Bom, então, agora a gente entra no outro assunto, né, que é o assunto aí de coleções, né? Bom, o que são coleções, pessoal? Coleções são estruturas de dados, né? Então, quando a gente está programando, né, na linguagem Java, por exemplo, ficaria muito ruim, né? Às vezes a gente precisar criar aquele tanto de variáveis para armazenar. Por exemplo, imagine você criando 50 variáveis, sendo que você poderia usar um vetor de 50 posições, né? Quer dizer, é muito melhor usar o vetor do que declarar 50 variáveis, né? Ficaria um código até difícil de ser lido, né? Então, durante a nossa programação, vocês aí que estão desenvolvendo os primeiros programas, já começaram a usar, por exemplo, a ArrayList,
já usou o vector, por exemplo, né, que é uma classe que simula um vetor na linguagem Java. Então, você tem estruturas de dados que vai ajudar a gente a estruturar nossos dados. Por exemplo, você tem pilhas, filas, você tem mapas, ArrayList. Então, a aula de hoje vai falar sobre isso. Você tem sets, que são conjuntos, que são estruturas de dados quando você não quer ter elementos repetidos ali dentro do seu conjunto. Professor, o que é pilhas? Oi? Pilhas. Então, hoje, pilha é uma estrutura de dado, né? Hoje eu até pretendo detalhar ela ao longo da aula, mas basicamente, pilha é o quê? Você tem uma política, é uma estrutura de dados onde você tem a política LIFO, né? O LIFO quer dizer, do inglês, last in, first out. Então, se você for traduzir essa sigla aqui, né? Esse L é de last, esse I de in, F de first e O de out. Então, é uma sigla para dizer que eu tenho uma estrutura de dados que obedece uma política last in, first out. O que quer dizer isso? O último que entra é o primeiro que sai. Né? Se você for traduzir isso, last in, o último que entra, first out, primeiro que sai. Já a fila também é uma sigla que do inglês quer dizer first in, first out. Né? Quer dizer, primeiro que entra, o primeiro que sai. Tá, mas vamos entender primeiro a pilha. Bom, pilha, deixa eu ver aqui, se a gente já pega aqui Bom, já que você fez a pergunta, eu vou começar por ela, depois a gente, conforme for, volta aqui. Bom, pilha, existe a classe do Java, que é a Java Util Stack, né? E é ela que implementa uma pilha. Então, imagina que você tem ali o exemplo que eu mais gosto de dar é a pilha de pratos, né? Então, imagina que você tem uma pilha de pratos ali para você lavar, né? Então, beleza, você vai lavar a louça, o que você tem todos aqueles pratos que estão empilhados ali, que precisam ser lavados. Então, você tem uma pilha de pratos, né? Acho que a analogia mais fácil que eu já ouvi para a pilha. Né? Então, quando você vai lavar a louça, você vai pegar o prato que está no topo da pilha, né? Por quê? Porque ele foi o último a ser empilhado. Você não vai pegar o prato que está lá na base da pilha, porque se você pegar o prato que está lá na base da pilha, a pilha desmorona, quebra os pratos tudo, né? Então, imagina, os pratos, eles foram sujando, então você vai empilhando. Tem o primeiro prato sujo, você empilha, o segundo prato sujo, o terceiro prato. Beleza, mas na hora de lavar, você vai tirar do topo. Depois pega o outro que está no topo. Você sempre vai tirando do topo para lavar. Porque se você retirasse da base, os seus pratos tudo quebrariam. Então, tá vendo que eles obedecem essa política last in, first out. Ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Né? O último prato que entra na minha pilha de pratos é o primeiro que eu lavo. É o primeiro que sai. E aí, quando eu for lavar esse prato, eu estou o quê? Desempilhando, não é? Então, eu estou desempilhando. Eu estou tirando aquele prato, lavo, pego outro prato da pilha, lavo, pego outro prato, lavo. Então, eu estou desempilhando. Isso seria uma pilha, né? Eu acho que é a maneira mais fácil de explicar a pilha. E a classe que implementa pilha é a Java Util Stack, né? Ou seja, já existe uma classe no Java que implementa isso, que é a Stack, Java Util, que fica dentro do pacote Java Util. Então, você tem um conjunto de métodos que são próprios ali da pilha. Então, você tem o método pick, o método pop, o método push e o método empty. Então, são métodos que outros desenvolvedores criaram, vamos dizer assim.
Porque você imagina que se você não tivesse essas classes prontas, você teria que implementar a classe pilha, testar os métodos dela para poder usar. Como no Java você já tem a classe stack, você basta conhecer os métodos da classe stack e chamá-los. Então, por exemplo, o que o método pop da classe stack faz? Ele desempilha. Então, você precisou lavar o prato, então você faz um pop para tirar aquele prato da pilha e lavar, certo? Então, você faz um pop, você retira o prato que está no topo da pilha e vai desempilhando um a um à medida que você vai lavando. Se você precisasse empilhar um outro prato que ficou sujo, por exemplo, aí você vai fazer um push na pilha. E aí você vai colocar no topo da sua pilha. Então, o último prato que sujou é o primeiro que vai ser limpo. Essa é a política que a pilha funciona. Já o método pick, ele é um método que apenas verifica quem que está ali no topo da pilha, mas ele não retira o elemento do topo da pilha. Veja que existe uma diferença entre o método pick e o método pop, porque o método pop, ele pega o elemento que está no topo da pilha e retira. Já o pick, não, ele só consulta quem que está ali no topo da pilha. Ah, é tal, é o prato com esse ID, mas ele não tira o prato da pilha. Então é importante saber, eu quero desempilhar? Quero. Então eu quero pegar o elemento que está no topo da pilha e desempilhar, então eu vou usar o pop. Ah, não, eu não quero desempilhar, ele vai continuar lá, então eu vou usar o pick. Ah, eu quero colocar um outro prato lá, então eu vou fazer um push. Então essa é a ideia. Ah, e quando que eu verifico se a pilha está vazia? Eu chamo o método empty. Enquanto a pilha não estiver empty, ou seja, enquanto ela não estiver vazia, quer dizer que tem prato para eu lavar, vamos dizer assim. Essa seria a ideia, né? Então, por exemplo, como que eu criaria via código uma pilha assim, né, no Java? Eu faço, por exemplo, eu crio lá stack string, por exemplo, aqui ele falou string, mas eu poderia ter um stack de integer, tá? Ou um stack de double. Eu poderia pôr números também na minha pilha. Posso colocar qualquer elemento, não só string, não só nomes. Eu posso colocar números, né? Eu poderia ter um stack de integer, números inteiros. Sei lá, com as idades de cada um da sala, de cada aluno da sala. Ah, eu poderia ter um stack de aluno? Poderia. Você pode empilhar objetos, né? Você pode ter um stack de prato mesmo, ou seja, você tem a classe prato? Pode. Então, você tem stack de prato. Então, você pode ter um stack de qualquer coisa. Então, ele deu um new stack string. Então, você só tem, aqui no caso, o tipo é string. Você vai empilhar nomes, vamos dizer assim. Você vai guardar na sua pilha nomes de coisas. Então, ele coloca lá. Como que eu coloco o elemento na pilha? Eu chamo o método push, não é? Então, veja que eu faço um pilha.push e aí eu coloco a string. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, cada push que eu estou dando, eu estou colocando o elemento na pilha, a string na pilha. Qual que vai ser a minha string aqui que está no topo da pilha? A string quarto. Por quê? Porque ela foi a última que eu dei o push. Se ela foi a última que eu dei o push, ela é a que está mais no topo. E como que eu percorro uma pilha? Qualquer estrutura de dados da linguagem Java, seja ArrayList, pilha, fila, sets, você pode usar um iterator para percorrer essa coleção. Então, quando você chama pilha.iterator, você tem um iterator, um iterador daquela pilha. No caso, a sua pilha é string, não é? O tipo, ela só consegue armazenar string. Você não consegue fazer um pilha.push e passar, por exemplo, a sua idade, porque a sua idade é um número inteiro. Ou pilha.push, a sua altura, por exemplo, 1.75, vamos dizer. Você não consegue colocar a sua altura lá,
porque a pilha só armazena strings, essa pilha, né? Ah, mas isso, eu poderia ter outra pilha, né, Eduardo, sei lá, um stack de integer lá para armazenar minhas idades. Aliás, a idade de cada um da turma, de cada aluno da turma. Poderia, mas aí teria que ser outra pilha. Teria que ser um stack de integer. Oi? Aí, na hora de declarar ali, eu tenho que colocar stack, integer ou int? Não, aí sempre tem que colocar também a classe empacotadora, não pode ser o tipo primitivo. Então tem que ser stack de double ou de integer, né? Não pode ser o tipo primitivo. Você tem que Tá. E ser. é nas duas, né? Nessa primeira aqui e lá no final também. As duas tem que ser a classe empacotadora. Sim, as duas tem que ser a classe empacotadora. Aí, então, por exemplo, quando você cria lá pilha.iterator, você cria um iterador para você conseguir varrer os elementos que estão na sua pilha. Então, você faz um while has next, dá um next, por exemplo. Então, você tem o seu iterator aqui, ó, que ele chamou de i. Enquanto tem elemento na minha pilha, ou seja, enquanto has next, eu dou um next. Ou seja, se tem elemento na minha pilha, se eu dou um next, eu pego esse elemento. É como se eu tivesse lá uma pilha de pratos. Enquanto tem prato, eu vou dando next. Ou seja, eu vou pegando, eu vou acessando esse prato, vamos dizer assim. Aqui. Então, esse iterator é para acessar os elementos, fazer como se fosse um for na sua pilha. E pegar elemento por elemento, assim, imprimir, né? Só que no caso aqui, ele não tira da pilha. Para você tirar, ou seja, desempilhar, só tem um jeito. Você tem que chamar o método pop. Porque é o método pop que tira o elemento que está no topo da pilha. Então, você poderia percorrer a pilha dessa forma. Ó. Enquanto a pilha não é vazia, por isso tem essa exclamação, porque você está falando enquanto não pilha empty, ou seja, enquanto não pilha vazia. Enquanto a minha pilha não é vazia, eu dou pop nela para tirar o elemento que está no topo da pilha, desempilhar, no caso, é aquele, fazendo analogia, é aquele prato que você tirou ali da sua pilha de prato para lavar. Você tem que dar um pop nele. E Professor, aí? Oi? o que ela vai printar com esse aí? No caso, ele vai imprimir uma string. Por quê? Porque ele declarou uma variável local aqui, e, que é do tipo string. Então, a minha pilha, quem está no topo? Quarto, depois vem terceiro, segundo e primeiro. Ou seja, ele vai imprimir a string quarto, depois a string terceiro, depois segundo e depois a string primeiro. Ou seja, o E representa uma dessas strings aqui, que quarto, terceiro, segundo ou primeiro. Aí Então, cada fase ele vai, tipo assim, aí fez o primeiro ciclo, aí depois vai ficar terceiro, segundo e primeiro. Aí depois fica de novo, segundo e primeiro. ele vai, por exemplo, como são 4 strings que estão na pilha, esse while vai fazer 4 vezes. Então, porque a pilha tem 4 elementos. Então, na primeira vez que faz o while, ele desempilha um, então vai ficar com 3. Aí depois desempilha outra, vai ficando com 2, até ela ficar vazia. Tipo, até ela não ter mais elementos. Então é assim, enquanto ainda a pilha não está vazia, tira o elemento e imprime. Tira o elemento, joga nessa variável e imprime. É isso que ele está fazendo. Ele só está pegando a string que foi retirada pelo comando, pelo método pop, né, e jogando dentro de E. Então, o que acontece? Você percebe que a cada vez no seu while, a sua pilha está diminuindo de tamanho. Então, ela tinha tamanho 4, foi para 3, depois para 2, depois para 1, aí 0, depois ela fica vazia, ela fica tamanho 0. Então, ela vai diminuindo de tamanho à medida que você faz o while. Cada vez que você faz o while, diminui uma unidade de tamanho a sua pilha. Então, ela tinha tamanho 4,
né? O size da sua pilha, vamos dizer assim, é 4, porque são 4 strings, né? Tinha lá. Então, no caso, esse while eu faria 4 vezes. Se você tivesse mais um outro push, seria 5 vezes o while, né? Porque são 5 elementos. Bom, então tá. Agora, vou voltar um pouquinho, já que eu expliquei a pilha, e vou explicar. Eu acho que quando fala em arrays, são coleções? Sim, são coleções. Só que assim, eu ainda não falei com tanto detalhe. Eu expliquei para vocês vetores e matrizes. Expliquei que eu poderia chamar vetor e matriz de array, né, que são sinônimos. Porque arrays, você tem arrays unidimensional e arrays bidimensionais, né? Então, por exemplo, um vetor, ele é um array unidimensional, ele só tem uma dimensão. Já uma matriz é um array, só que é um array bidimensional, tem 2 dimensões, linhas e colunas. Então, por exemplo, quando eu falo a palavrinha arrays, eu estou me referindo agora a uma coleção que serve tanto para designar vetores quanto matrizes. Só que a diferença é que o vetor só tem uma dimensão e a matriz tem 2, né? São arrays bidimensionais as matrizes. Enquanto que o vetor é um array unidimensional, ele só tem uma dimensão. Bom, existe um conjunto de métodos que já tem na classe arrays. Então, por exemplo, o método sort serve para ordenar o array. Então, imagine que você tem um array de inteiros, um vetor aí de inteiros, com a idade de cada um aqui da turma. E aí você chama o método sort para ordenar essas idades. Então, ele vai... O que é ordenar? É pegar da menor idade... Você pode ordenar de maneira crescente ou decrescente. Vamos supor que fosse de maneira crescente, então, que é o que o método sort faz. Você vai ordenar da menor idade até a maioridade, ou seja, do aluno mais novo até o mais velho da turma. Isso é o que o método sort faz. Se você faz, por exemplo, um copy-off, é para você copiar aquele vetor para outro vetor. Então, você tem... o equals é para comparar vetores, né? Então, depois vocês podem até fazer uns exemplos, né? Por exemplo, ele declarou 2 arrays de inteiros e fez um copy-off. Ele jogou o que estava no arranjo 1 para o arranjo 2. Como que ele faz isso? O arranjo 1 já foi inicializado. Por quê? Porque está entre abre e fecha chaves e aí esse arranjo, né? Esse array já foi inicializado. Como que eu jogo esses valores no outro arranjo? Você faz um copy-off. Chama o método estático copy-off da classe arrays. Lembra, por que ele é método estático? Porque você está usando o nome da classe pondo o nome do método. Então, a classe chama arrays e o método ele é estático, copy-off. E aí você passa qual é o arranjo e o tamanho dele, e você joga dentro de arranjo 2 a cópia desse arranjo 1. É como se você pegasse, fizesse uma cópia, copiasse, tirasse tipo uma xerox, né? E jogasse todos os valores que estão no arranjo 1 dentro do outro arranjo, que é o arranjo 2. Esse equals aqui, da classe arrays, serve para comparar se os dois arranjos são iguais ou não. No caso, serão, porque na linha anterior você fez um copy-off. Você jogou os valores desse arranjo dentro desse outro arranjo. Então, é claro que depois eles são iguais, né? Uma é a cópia do outro, né? Então, isso vai retornar verdadeiro, vai retornar true. E vai imprimir no seu IDE que os arranjos são iguais. Porque é óbvio, são uma cópia do outro. Tá, agora vamos pegar aqui como que eu faço para ordenar? Eu chamo o método sort, tá vendo? Da classe arrays, e passo o arranjo. Depois desse método sort, aqui internamente desse método, existe algum algoritmo de ordenação, pessoal. Seja um método bubble sort, um método da bolha lá, existem vários algoritmos de ordenação. O quick sort, né, que é um método super bom de ordenar
valores, né? Então, na ciência da computação, existe vários algoritmos de ordenação. Um deles é o Quicksort, mas você tem o Heap Sort, Radix Sort, Shell Sort, e por aí vai, método da bolha, né? Então, dentro desse método sort, existe algum algoritmo de ordenação que ordena esse vetor. Bom, vamos falar um pouquinho de lista, né? Então, listas, vocês, talvez, dessas coleções, eu já estou reparando, assim, em alguns trabalhos vocês já têm usado array lists, ou vector, né? E, na verdade, o array list, ele implementa a interface list, né? Essa Java Util-List é uma interface do Java que representa listas. Então, o array list, qual que é a diferença do array list para um vector, por exemplo? O array list, você consegue adicionar vários elementos ou até mesmo objetos dentro dele e você não fala o tamanho dele. Então, se você fala, eu quero cadastrar no máximo 100 pacientes ou 100 produtos, então você vai ter um vector de tamanho 100, né? Já o array list, você não fala, no momento de compilação, você não fala o tamanho do seu array list. Enquanto a gente tiver memória RAM, a máquina virtual Java, a JVM, vai fazendo o quê? Vai alocando espaço. Então, é alocação dinâmica de memória. E aí você não tem um limite do array list. Ele vai criando objetos, você pode criar vários objetos e colocar dentro do array list. Não existe tamanho máximo, limite máximo de quantos objetos eu consigo colocar dentro do array list. Já dentro de um vector, existe um limite. Eu posso colocar até 50. Isso em tempo de compilação, já que é alocação estática de memória, você fala qual é o tamanho do seu vector. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo que eu poderia ter um array list de aluno. Então, eu crio um array list aluno ali, e quer dizer que é um array list que vai ter objetos do tipo aluno. Então, como que eu faço para adicionar um elemento no array list? A gente sabe que é fazer um ADD, né? Para percorrer o array list, eu tenho dois tipos de formas. Um é o for reduzido, o outro é usar iterator mesmo, né? Como que é o for reduzido? Como que se lê? No caso, ele está falando desse array list aqui de cima, né? Lembrando que eu posso ter array list de integer, de string, de double, mas eu posso ter um array list de um objeto também. Por exemplo, um objeto aluno. Tá vendo que quando ele foi dar o ADD aqui, ele deu um new aluno, ou seja, ele criou o objeto João com a matrícula A6789 e depois de criar o objeto João que ele deu o ADD na lista, no array list. Aqui é outra array list que contém os dias da semana. Domingo, segunda, terça, por aí vai. São strings representando os dias da semana. Como que eu varro, como que eu percorro um meu array list usando for reduzido? Eu já expliquei em outras aulas, mas basicamente você faz o seguinte. Do lado, você coloca dois pontos aqui dentro do for, e aí do lado direito você coloca a sua coleção. E do lado esquerdo, o tipo da coleção. Que vai o tipo individual daquela coleção. Então, por exemplo, a sua coleção seria, por exemplo, dias, que é um vetor de string. E o tipo individual, ou seja, individualmente, cada posição do seu vetor tem uma string. Então, para toda string dia dentro da sua coleção dias, do seu vetor dias, faça. No caso, o que ele fez? Ele pegou o valor por valor, string por string desse vetor e jogou dentro de um array list, dia, semana, tá vendo? Tanto é que ele fez um ADD nesse outro array list, ele copiou do vetor para o array list. Outra maneira, né, que eu já disse, de iterar um array list chamando o método iterator da sua coleção. A minha coleção se chama alunos.
então eu faço alunos.iterator, que aí eu vou conseguir varrer aluno por aluno, objeto por objeto. Enquanto hasNext, ou seja, enquanto tiver aluno dentro do meu ArrayList, eu dou um next para pegar esse aluno e depois dou um getNome para pegar o nome desse primeiro aluno, depois o nome do outro segundo aluno e assim por diante. Tranquilo isso também. Agora eu vou partir para outra coleção, né? Eu não entendi o negócio do iterator. Bom, o iterator, ele serve para você... Imagina o seguinte, você tem uma lista. Então, a lista, você tem várias strings lá dentro, com os dias da semana. Então, segunda é uma... Vamos voltar lá, por exemplo. Segunda é um dia da semana. Terça, quarta, quinta, sexta, por aí vai. O iterator, imagina que você quisesse varrer um ArrayList e imprimir o que está lá dentro do ArrayList. Então, uma maneira para você conseguir imprimir o que está dentro do seu ArrayList é usar o iterator. Iterator, o próprio nome diz iterador. Eu vou iterar sobre cada elemento. Eu vou varrer meu ArrayList para imprimir. Imagina o seguinte: imagina que você tem um ArrayList de alunos, certo? Então, quer dizer que ele tem objetos aluno ali dentro. Esse ArrayList, ele deu 2 ADD nele, João e Márcio. São 2 alunos diferentes, com matrículas diferentes. Se eu falasse para vocês, imprima para mim todos os alunos que estão dentro do seu ArrayList. Imprima apenas o nome de todos os alunos que estão dentro do seu ArrayList. Como é que você faz? Bom, você tem que... Uma maneira, ao invés de usar um for reduzido, você usar um iterator. E aí você cria um iterador para essa lista. É como se fosse não vou falar ponteiro assim, mas é como se fosse um ponteiro, se for ver. Ele vai apontar para o primeiro registro e depois para o segundo registro. Né? Então, o iterador ele faz esse papel de apontar para cada elemento ali da sua lista, para você conseguir varrer elemento por elemento, objeto por objeto. Então, quando você cria um iterador para o seu ArrayList, você inicialmente vai estar apontando para João, na primeira vez que você entrar no while. E aí, quando você faz um next aqui, você pega o objeto João e pega o nome dele, ou seja, e aí vai só a string João. Na próxima vez que você entrar no while, ele vai fazer... A sua lista ainda tem elementos? Tem o Márcio. Aí ele vai pegar o nome do Márcio. Né? Então, por exemplo, esse while, como só tem 2 alunos dentro do ArrayList, esse while vai repetir 2 vezes. Vai entrar 2 vezes aqui dentro do while. Na terceira vez, não tem mais aluno. Aí ele não entra no while, então não vai imprimir o nome daquele aluno. Então, o iterator é isso, é criar um apontador para cada objeto armazenado no ArrayList. Sendo que o apontador vai apontar primeiro para o primeiro registro, que é João, e depois para o Márcio. Porque você primeiro fez um ADD no João, depois que você fez um ADD Márcio, né? Então, a lista segue essa ordem. Não é igual uma pilha que o último que entra é o primeiro que sai. Na lista, não. O primeiro que entra é o primeiro que sai, vamos dizer assim. Ele tem mais... Não é o comportamento de uma pilha. Oi? Aí, mesmo ali, você conseguia falar todos os nomes do vetor também, não conseguia? Vamos supor que o for ali fosse o aluno em vez de dias. Sim. Aí você faz um print
Sim, você poderia fazer o seguinte, você poderia fazer um for aluno, AL, dois pontos, alunos. E aí você fazer system out println, al.getNome, né? Então é outra maneira, só que assim, eu não vou editar aqui não, mas teria como fazer em vez de usar o iterator, percorrer o array list usando for reduzido. Existe duas formas de você percorrer uma array list e imprimir o que está lá dentro. For reduzido e o iterator, vamos dizer assim. Você escolhe, né, a maneira. Se você fosse usar for reduzido, você teria que fazer for, o tipo não é aluno, então for aluno, em vez de string, AL, dois pontos, alunos, que é a sua coleção. Porque lembra que do lado direito do dois pontos sempre fica a sua coleção. E do lado esquerdo, o tipo que está sendo iterado, né? Percorrido. Ah, entendi, beleza. Bom, agora eu vou entrar num outro assunto aí, né? Que é sobre conjuntos, né? Então, lembra dos conjuntos, né? Lá na matemática, que você tem lá a teoria dos conjuntos, que o que a matemática nos diz? Que você não tem elementos repetidos dentro de conjuntos, né? Então, por exemplo, nas listas, no array list, você pode ter elemento repetido. Você pode ter dois elementos repetidos dentro de um array list, né? Agora, dentro de um set, que é outra estrutura de dados, que representam conjuntos de dados, a política que você tem que respeitar nessa estrutura de dados, ou seja, a política, como funciona um set? Ele evita de você repetir dados ali dentro. Então, ele não tem elemento duplicado ali dentro de um set. Então, se você pretende não repetir de jeito nenhum elementos ali dentro, você usa set. Você pode criar lá um hash set lá, e aí os elementos nunca vão ficar duplicados. Então, é mais ou menos isso. É muito parecido com a array list. Com a diferença é que no array list você pode ter elemento duplicado, né? Elemento repetido. E no set, não. No set, que são conjuntos, ele obedece à teoria dos conjuntos da matemática, onde um conjunto não tem elemento repetido. Então, não tem elemento duplicado. Mas, por exemplo, para eu adicionar um elemento no meu set, eu chamo o método add, igual na array-list. Para eu verificar se tem elemento ali dentro do set, eu chamo o método contains, por exemplo. Esse elemento, essa string está dentro, né? Então, aliás, eu chamo o método contains, por exemplo, eu posso perguntar se o meu hash set contains tal string ou tal objeto, né? Para saber se aquele objeto ou aquela string está ou não dentro do meu conjunto, do meu set. O exempt é para verificar se meu set está vazio, por exemplo. Ah, não entendi muito bem. Vamos pegar um exemplo prático, que essas coisas tem hora que a melhor forma de entender é através de exemplos. Então você tem, vamos supor que você vai criar um hash set, né? Que seria a interface que você usa lá para você criar No caso, na verdade, o hash set é a classe que implementa a interface set, entendeu? Porque a interface chama set. A classe hash set é a classe concreta que implementa a interface set. Então, quando você cria um hash set, da mesma forma, você pode ter um hash set de integer, né, na classe empacotadora integer. Você pode ter um hash set de double, vai que você quer armazenar as alturas de todo mundo da classe. Você pode ter um hash set de double. Você pode ter um hash set de string. Às vezes você quer armazenar o primeiro nome de todo mundo da turma. Então, hash set de string. Quando você criou lá o seu hash set, como se fosse criar uma release, só que você criou a hash set, e você deu esses ADDs aqui. No caso, ele deu 3 ADDs. Ele adicionou 3 coisas dentro do seu conjunto. Então, ele fez conjunto ADD,
A, depois conjunto ADD B, conjunto ADD A de novo. O que aconteceu, pessoal? Tá vendo que o A está repetindo? Pois é. Como o A está repetindo, o elemento que está sendo repetido, a string que está sendo repetida aí, nesse conjunto, o conjunto não vai deixar o A repetir. Para ele, só tem um A. É como se só tem um A e só tem um B. Por mais que você, nessa linha, você tentou adicionar outro A lá e repetir, duplicar a coisa ali, para ele, como ele é um hash set, a política que ele se comporta é o seguinte: eu não admito elementos repetidos dentro do meu set, dentro do meu conjunto. Então, para ele, só tem A e B. Por mais que você fez um ADDA depois, de novo, né? Aí você fala, mas não entendi a diferença. A diferença é, se você tivesse usado um ArrayList, o ArrayList aceita elemento repetido. Então, para o ArrayList, você ia ter A, a string B e a string A de novo, né? Para o hash set, não. Por mais que você tentou duplicar, repetir o A, para ele só existe um A, que é aquele primeiro A que ele adicionou, né? Então, como que eu varro, né? Como que eu percorro todos os elementos desse hash set? Uso o iterator, né? Então, você chama lá, pega o nome do seu hash set, que chama conjunto.iterator. Então, você vai criar um apontador para esse set. Esse apontador vai apontar primeiro para o primeiro elemento do seu set, que é o A. Aí, na primeira iteração do while, ele vai perguntar, enquanto tiver elementos dentro do seu hash set, faça o quê? Imprima cada um. Ou seja, quando você dá um next, você pega quem que é. Então, por exemplo, esse while aqui, ele vai repetir 2 vezes, tá? Por quê? Porque ele apesar de você ter dado 3 ADDs, um é repetido, né? Então, no seu reset só tem A e B, só tem 2 elementos lá. Então, ele vai imprimir primeiro A, depois B. Beleza. Agora, finalmente, a gente entra onde que eu queria chegar, né? Que são o tal dos mapas, né? Os hash maps aí. Então, esse daí também não tem segredo, tá, pessoal? Assim, depois que vocês aprendem mesmo o que é mapa, você, na verdade, até facilita muito a vida de vocês, né? No dia a dia da programação, porque imagina o seguinte, que você quer fazer um mapeamento. Mapa é quando você quer mapear chave a um valor, uma chave a um valor. Então, por exemplo, imagina o seguinte, que você tem, no Brasil, cada estado tem uma sigla. Então, MG é Minas Gerais, GO é Goiás, SP é São Paulo, TO é Tocantins e assim por diante. O que acontece? Você está mapeando a sigla do estado e está associando ao nome do estado, né? Só que MG é uma chave, é um nome pequenininho que você dá e único, né? Que você dá que identifica unicamente aquele estado. Não existe outro estado no Brasil que tenha a sigla MG, só Minas Gerais. Então, a chave ela deve ser única. Ela não pode se repetir dentro do seu mapa. Então, para isso que serve você mapear, associar coisas, entende? Associar uma sigla a um nome de estado, associar, por exemplo, para aquele estado você quer saber a capital. Então você pode ter um hash map de string, onde a chave
é a sigla do estado e o valor é a capital do estado, né? Então, por exemplo, a sigla MG, qual que é a capital de MG? Belo Horizonte. Qual que é a capital de PE, que é Pernambuco? Recife. Então, você pode, quando você quer mapear coisas, associar chave a um valor, você usa mapas, sendo que as chaves são únicas. E então, assim, ela não se repete dentro do mapa. E outra coisa, a vantagem de um hash map é que a busca dentro de um hash map é constante. O que eu quero dizer com isso é que é muito rápido você dar um get num hash map, você buscar um valor dentro de um hash map. É instantâneo. Diferentemente de um vetor. No vetor, você, para saber se um valor está lá, você tem que varrer o vetor todo. No hash map, não. Você dá um get na chave e aí aquela chave vai te falar qual valor está associado àquela chave. E outra coisa, pessoal, para uma chave você tem associado um único valor. Então vamos lá. Para que serve mapas? Serve para fazer mapeamentos. Serve para mapear chave a um valor. Sendo que a chave tem que ser algo único. É só você lembrar desse exemplo didático que eu tentei explicar aí da sigla do estado com o nome do estado. Não existe MG, a gente sabe, se vê a sigla MG por aí, a gente sabe que é Minas Gerais. TO, a gente sabe que é Tocantins. Não existe ambiguidade. Né? TO pode ser Tocantins ou outro. Não existe ambiguidade. É único. A sigla do estado é única, não se repete. Então, quando você quer mapear uma chave a um valor, ou a um conjunto de valores, você usa mapas. Como assim, Eduardo? Então quer dizer que eu posso mapear uma chave a uma lista? Pode. Né? É possível. Nas próximas aulas, não nessa, nas próximas aulas eu vou explicar para vocês como que eu coloco um array list dentro do meu hash map. É possível, tá? Eu colocar uma lista dentro de um mapa, por exemplo. Mas isso é mais para frente que eu vou explicar. A gente ainda está começando, engatinhando aí com hash maps, e a ideia dessa aula é entender o que é um hash map, como que eu crio e o que é cada método do hash map faz, né? E inclusive para a prova também é importante isso. Vocês vão ter que saber o que cada método do hash map é responsável, por exemplo. Por exemplo, qual que é a classe do Java que implementa mapas? É a HashMap, Java Util HashMap. Bom, então se eu for usar mapas no Java, eu vou ter que criar um HashMap, né? Beleza, depois eu mostro para vocês como que a gente cria, através do exemplo de código. O que o método contains_key do seu HashMap retorna? Ele verifica se uma dada chave está ali ou não, né? Para vocês colocar um par chave-valor dentro do seu mapa, você tem que dar um put, né? Então, o método put é o método responsável por adicionar um registro, ou seja, um par chave-valor dentro do seu mapa. E como que eu faço para eu recuperar um registro do meu mapa? Eu chamo o método get e passo a chave. Então, get key, eu passo a chave e ele vai me falar o valor associado àquela chave. Então, por exemplo, se eu passo a chave SP, que é o meu mapa que mapeia para mim as siglas dos estados ao nome do estado, se eu passo a chave SP, ele vai me retornar São Paulo. Se eu passo a chave RJ, ele vai falar que é Rio de Janeiro. Então, eu uso o método get, passando a chave, para ele me retornar o valor associado àquela chave, que nesse caso é o nome do estado. Eu posso também chamar o método contains_value, para olhar se dentro do meu mapa tem um certo valor. Então, por exemplo,
eu poderia perguntar, contains Valley e a string Rio de Janeiro, por exemplo, né? O remove é um método para eu remover uma chave do meu mapa, né? Então, imagine que você quer remover um par chave-valor do seu mapa. Você chama o método remove. E se eu quiser colocar, eu chamo o método que? Put. Não é o método add, né? Na lista, no hash set é método add. Mas no mapa, vocês vão extrair um pouquinho, no hash map você chama o método put. Sempre quando você quer colocar um par chave-valor, um registro ali dentro do seu mapa, você usa o método put. E aí você primeiro passa a chave, vírgula e o valor associado àquela chave. O método keyset retorna o conjunto de todas as chaves do seu mapa. Então, no caso, seria todas as siglas de todos os estados brasileiros, né? Seria um set, um hash set, né, com as siglas dos estados. E o value seria o nome de todos os estados nesse exemplo. Nome por extenso, né? Então, seria tipo um hash set contendo o nome dos estados também. Bom, então, para finalizar, né, que a nossa aulinha hoje foi um pouquinho mais extensa, mas depois eu vou também disponibilizar ela lá na plataforma vídeo@rnp, que aí vocês também podem depois olhar com mais detalhes lá. Bom, vou ver se eu coloco lá e passo o link para vocês. Coloco o link lá no site. Então, olha lá, ele criou um hash map. Tá vendo que ele coloca duas informações? Então, ele passou a chave integer e o valor string. Então, ele separa isso por vírgula, a chave do valor, né? Então, a sua chave tem que ser um número único. Então, por exemplo, 1 é João, 2 Maria, 3 Carlos. Então, você associa a chave a um nome, nesse caso. Eu poderia ter hash map de string? Sim, só que aqui teria que pôr as aspas duplas, né? Porque o primeiro parâmetro, quando você faz o put, é a chave, e o segundo é o valor. E como que eu faço para iterar o mapa? Também vou ter que criar um iterator, basicamente. Então, se eu quiser saber todas as chaves desse mapa, eu chamo o método keyset. E se eu quiser varrer o mapa, eu chamo o método iterator desse mapa. Então é isso, né? Por exemplo, enquanto tiver no meu hash map, eu dou um next, peguei a chave do meu mapa e eu faço mapa.get e passo a chave. O que meu get vai me retornar? O valor daquela associado àquela chave. Então, pessoal, depois vocês façam aí uns exercícios. Vou parar aqui a aula porque para ela não